Muito bem. Nesse último videozinho, né, da nossa série aí, vamos tratar da função estabilizadora do Estado, perdão, né, e dando sequência aí a nosso histórico de estudos da unidade 1 ali, capítulo 1, do nosso memorial, em que falamos sobre as funções do Estado, né, começando pela função alocativa, a função distributiva, e agora vamos falar sobre a função estabilizadora do Estado, né? Fazendo aí um link com a política fiscal e a política tributária. Beleza? Então, com relação, né, àquilo que nós reconhecemos como a política, né, deixa eu só projetar aqui para vocês. Cadê? Janela, isso. Com relação a esse conceito, né, das políticas, perdão, isso, função estabilizadora, isso. Então, basicamente, diante da incapacidade do mercado de se autoajustar, né, nós falamos disso lá no início da nossa conversa, né, que essa questão onde ocorrem os erros ali, né, de ajustes fiscais e ajustes de interesse econômico, a própria questão que nós tratamos lá de entender as falhas do mercado, né? Quando nós compreendemos ali as falhas, as diversas falhas do mercado, mercados incompletos, a, a própria a falha de competição, a inexistência de bens públicos, né? Que são as motivações para a existência do Estado, né? Considerando aí, dentre essas, por exemplo, a falha de mercados incompletos, que vem com a necessidade, né, do Estado de fazer esse ajuste, por exemplo, existência de desemprego, inflação, né, a, a própria questão de infraestrutura, enfim. Então, aí demanda, né, aquilo que nós identificamos como as funções do governo, quanto função alocativa, distributiva e estabilizadora. Compreendemos, né, a política fiscal e a política monetária, o exercício, esses dois exercícios do Estado, para aí sim definirmos a função alocativa, que é aquela ligada ao fornecimento de bens e serviços públicos, né? A função distributiva, que é a equalização da renda ali entre os que têm mais e os que têm menos, né? A distribuição de renda e de riqueza. E agora falamos um pouco sobre essa função estabilizadora, né, da economia do Estado. Então, quando nós citamos que essa função estabilizadora ela vem diante da incapacidade do mercado se autoajustar, né, provocando inflação, provocando deflação, provocando aí um elevado índice de consumo, a falta de oferta, né, de mercadoria, serviço, trabalho, emprego. Então, aí o Estado ele aplica, né, diversas políticas econômicas para que possa promover aí o emprego, o desenvolvimento e a estabilidade, visando sempre a equalização da distribuição da renda, né? E aí os exemplos mais comuns são políticas fiscais, né? Para quê? Para corrigir as imperfeições do mercado ou atenuar seus efeitos, né? Isso aí enquanto política orçamentária, mas não é bem isso que eu vou tratar com vocês agora, nesse exato momento, né? Eu prefiro que a gente concentre aqui naquilo que nós reconhecemos ali, né, como nossas funções
econômicas do Estado, e dentre as funções econômicas do Estado, nós destacamos a função alocativa, a função distributiva, e agora a função regulatória, né, o que a gente chama aí de, pode, sim, reconhecer ou determinar como função estabilizadora da economia, tá? Então, dentre as funções estabilizadoras da economia, né, nós vamos, nós vamos entender, né, deixa eu só parar essa apresentação aqui e trazer a outra apresentação, isso, agora sim, agora nós estamos com a tela certa sobre essa que nós chamamos de função estabilizadora do Estado, né? Onde é que está a função estabilizadora do Estado? Qual que é o papel do Estado nessa função estabilizadora? Qual que é o objetivo do Estado em propor essa função estabilizadora? E, basicamente, é utilizar a política econômica de forma que possa ser garantidos plenos níveis de emprego, né? A estabilidade de preços, a obtenção de uma taxa adequada de crescimento econômico, né? Isso é uma perseguição que já vimos fazendo aí há um longo tempo, há vários governos, né? Mas também é uma questão de meta contínua, né? Desde a implementação do Plano Real, né? Felizmente, nós temos esse compromisso público, esse compromisso do governo de manter aí as metas fiscais, ainda que, vez ou outra, né, percebamos, enquanto brasileiros, enquanto contribuintes, né, a falta de compromisso por parte deste ou daquele bloco, né, mas nunca o Estado como um todo, né, tem se furtado dos últimos anos, desde 1993, com o compromisso de manter ali a nossa moeda estável, o compromisso de manter o mercado estável, né, de manter uma taxa de inflação administrável, né, minimamente administrável, porque sabemos todos das dificuldades que é administrar um país dimensional como é o Brasil, né, um país com dimensões continentais, né? O nosso país ele tem uma extensão territorial maior do que certos continentes. E, fora isso, a quantidade de municípios que nós temos para administrar é uma coisa extraordinária do ponto de vista da gestão, né? Chega a ser, assim, inconcebível que há condição de ser administrável, e talvez seja por isso que a gente tenha percebido esses reflexos de forma tão direta, tão contínua, né? Mas, de um modo geral, nós precisamos reconhecer também que, embora tenhamos todos esses problemas de ordem continental, né, de ordem macro, que impactam diretamente na gestão da arrecadação, e olha que a arrecadação não é ruim, né? Vamos dizer assim, o Brasil bate recorde de arrecadação ano após ano, né? O problema talvez esteja exatamente na distribuição, ou seja, a nossa função distributiva do Estado talvez precisa ser revista, né? Mas, enquanto função estabilizadora, é possível admitir, né, que desde 1994, quem tem a oportunidade de acompanhar isso, quem teve a oportunidade de viver aquelas épocas inflacionárias, ou quem não teve, né, se puder fazer uma análise, fazer um estudo, fazer um recorte, né, visitar alguns conteúdos, alguns documentários sobre esse período pré-Plano Real, né, ou o período ali pós-ditadura, período dos planos econômicos
se sucumbiram, como o plano Cruzado, Cruzado 1, Cruzado 2, plano Bresser, plano Collor, né? Então, todos esses foram dando aí uma musculatura para que a gente pudesse alcançar esse plano real lá em 1993, né? E, felizmente, temos aí um compromisso normativo, né, de garantia da permanência desse plano econômico, né, de maneira a nos manter numa economia equilibrada, né? Claro que aí nós vamos avaliar diversos teóricos econômicos, nós vamos avaliar diversos grupos, né, de estudiosos que falam quanto a forma, o conteúdo do plano, etc. e tal, mas há que se reconhecer que o esforço do Estado brasileiro em manter um plano econômico estável, ou seja, que nos permita, né, uma estabilidade econômica, né, que nos permita uma taxa de inflação administrável. Há uma corrosão do ganho, né, do poder de compra do brasileiro, por assim dizer? Claro, né, isso é inegável, nós temos sempre essa avaliação, né? Porque nós sentimos na ponta, nós sentimos o quanto evoluiu o custo, por exemplo, do litro de combustível, né? Diesel, gasolina, etanol, nos últimos 15, 20 anos, né? Do quanto evoluiu o preço do arroz, do feijão. Por quê? Porque nós temos essa relação direta de consumo, né? E isso está tudo diretamente ligado com essa política, né, de capacidade aí de estabilização, né, que o Estado tem para nos permitir, né? A função estabilizadora do governo, ela passou a ser defendida, especialmente depois da publicação do livro Teoria Geral do Juro, do Emprego e da Moeda. É um livro de John Maynard Keynes, né? Esse autor, ele enfatiza que o limite de emprego era dado pelo nível de demanda, ou seja, as empresas apresentariam disposição a empregar de acordo com sua percepção de expectativa de venda de seus produtos. Né? Então, é bom dar uma olhada nesse material aí que subsidia a nossa fundamentação teórica. Né? O John Maynard Keynes foi um economista britânico, né? Suas teorias influenciaram aí a macroeconomia moderna. Né? Então, ele defendeu uma política econômica de Estado intervencionista, na qual o governo utiliza sempre medidas de política fiscal e monetária para ajustar os efeitos econômicos dos períodos de recessão ou de expansão de mercado, né? E aí suas ideias sempre se basearam, aliás, as suas ideias é quem fundamentaram, por assim dizer, a escola do pensamento, hoje conhecida como teoria keynesiana ou Estado keynesiano, tá? Então, sem querer entrar aí no mérito da disciplina, né, das teorias econômicas, mas como nós estamos falando de teoria econômica do Estado, teoria das finanças públicas, né, é bom que a gente faça essa complementação, né, essa fundamentação teórica do nosso conhecimento para entender por que, por exemplo, que o Estado teria uma função estabilizadora, né? Quais os aspectos dessa função estabilizadora? Quais os limites do Estado, né, nessa função estabilizadora? Haja visto quem viveu, né, volto a insistir nessa oportunidade, né, de quem viveu o período inflacionário, né, quem viveu aquele período ali plano real, e quem viveu e tem vivido, né, o período plano real, vai perceber, né,
essa função estabilizadora e muitos desses elementos, né, da teoria keynesiana na função reguladora do Estado, né? O próprio aumento do imposto sobre produção industrial, por exemplo, né? Ou, quer ver outro? A cobrança do diferencial de alíquota das aquisições de mercadoria de outro Estado, né? Por parte do Estado de Minas Gerais. Então, tudo isso vem a ser um instrumento de regulação, né, que passa por essa questão da função ali, da intervenção do Estado, né, em tentar garantir uma equidade. Né, a própria cobrança da diferença de alíquota é uma intervenção do Estado de Minas Gerais em garantir a equidade a paridade, né, de fornecedores, dos nossos fornecedores internos, por assim dizer, os fornecedores do Estado de Minas, em relação aos fornecedores de outro Estado, né? E assim fortalecer o consumo interno. Então, sempre vão ser sempre políticas voltadas, mas que exige essa mão pesada do Estado, né? E talvez seja essa a fundamentação teórica que a gente precisa para compreender aí o pensamento keynesiano, né? No sentido de garantir essa função equalizadora, né, ou mais conhecidamente como função estabilizadora do Estado. Os pensadores do nosso métier, né, ali o Silvio Aparecido Crepaldi, ele vai trazer para a gente que essa função ela surge em virtude do mercado não ser capaz de assegurar a obtenção dessas condições pela sua simples operação. Ou seja, faz necessária a intervenção do governo, o intuito, né, de proteger a economia de fortes flutuações, normalmente caracterizadas aí por elevado nível de desemprego, ou níveis altos de inflação, né? A política fiscal e monetária são os instrumentos disponíveis ao governo para ajustar essas situações. E é por isso que nós nos preocupamos lá no vídeo 1 e no vídeo 2 em definir, descrever, né, o que são essas políticas fiscais e políticas monetárias. Para agora, né, ao final desse bate-papo, compreendermos aí a função estabilizadora do Estado, utilizando esses instrumentos, né? Porque em uma conjectura, né, em um universo, em um cenário, né, de que as flutuações da economia ocorram de uma baixa ou de um excesso de demanda agregada, o controle dessa demanda ele vai se configurar no meio de intervenção mais indicado para o governo garantir a estabilidade do sistema econômico. Né? Ninguém quer um sistema econômico podre, ninguém quer um sistema econômico dilacerado, né? Ninguém quer um sistema econômico que não te dê uma previsibilidade futura, né? Garantias mínimas do dia seguinte. Então, nesse sentido, o governo atua sobre a demanda agregada, altas taxas de emprego e de crescimento em inflação baixa. Né? Ninguém quer ter essa insegurança de trabalho, de eu sair para trabalhar amanhã e não encontrar essa oportunidade de trabalho. Né? Então, nessas condições, a política fiscal ela pode ter ação direta, né, pela variação dos gastos públicos em consumo e ou investimentos, tá? Ou de forma indireta, e a redução de alíquotas de impostos, como eu falei ali, né, no início da nossa conversa, sobre a alíquota do IPI, do ICMS, né, PIS e COFINS, são os instrumentos aí mais utilizados pelo governo. Tivemos aí as edições anteriores dessas políticas, por exemplo, a edição da CPMF, que era aquela contribuição provisória sobre movimentação financeira, era um ato regulatório, né? E isso faz com que eleve a renda disponível do setor privado. Um exemplo dessa atuação política, assim, para a gente fechar esse assunto, né, foi a redução do IPI dos veículos novos lá em 2012. Também da linha branca, né? Quem não se lembra daquela época em que
os eletrodomésticos, né, e produtos de uso, os domésticos passaram a ter um consumo elevado em função exatamente da redução da taxa do IPI, que aqueceu a indústria, né? Consequentemente, a indústria trouxe mais empregabilidade, trazendo mais empregabilidade, teoricamente, mais renda e mais consumo. E aí eu consigo, de certa forma, propor esse ciclo operacional, né, do consumo, da produção, venda e consumo, produção, venda e consumo, produção, renda e consumo, produção, renda e consumo, produção, renda e consumo, gerando, assim, uma estabilidade econômica, né? É claro que chega um momento que, mais uma vez, o governo, o Estado precisa pensar novamente como é que faz isso para não, de olho justamente na manutenção da taxa básica de inflação, para que isso não saia do controle, né, e gere aí taxas inflacionárias insustentáveis a ponto de corroer a capacidade de compra, né, do nosso cidadão. Então, a política monetária ela também pode ser utilizada como um mecanismo de ajuste da demanda agregada pelo governo, né? Em situações de recessão ou de desaceleração da economia, o governo pode promover redução das taxas de juros, a gente fica na expectativa a cada 45 dias, né, da redução da taxa básica de juros do país pelo Copom, né, que é esse Comitê de Políticas Monetárias. Olha só, o Comitê de Políticas Monetárias reunido ali vai definir qual vai ser a taxa básica de juros a ser trabalhada no país. Essa taxa básica de juros, ela influencia tanto o consumo interno do dinheiro, como o consumo externo, né? Ou a aplicação por parte do mercado externo. E aí, mais uma vez, estamos utilizando de um instrumento público, né, estatal, ou seja, o Estado, mais uma vez, intervindo na capacidade de equalizar aí a política econômica, né? Então, fiquem à vontade para poder pesquisarem, buscarem mais sobre esses conteúdos, tá certo? Inclusive, sobre o Copom, né? É bom a gente buscar acompanhar essa movimentação feita, né, pelo Comitê de Políticas Monetárias, tá? Para que a gente possa compreender cada vez mais a influência, né, do Estado naquilo que nós reconhecemos aí como a função estabilizadora do Estado. Beleza? É um convite que eu faço, tá? É um assunto dinâmico, né? Falar sobre essas funções do Estado, né? Enquanto função estabilizadora, enquanto função ali tudo aquilo que nós já tratamos até agora, né, como função distributiva, como função alocativa, né, isso vai fundamentar, basicamente, tudo aquilo que conhecemos também como o orçamento público da União, né? O orçamento público da União, ele vai levar em consideração, principalmente, essa função alocativa, né? Quais os bens e serviços que serão ofertados pelo Estado, né? Quais os bens e serviços são de suma importância, quais são os bens e serviços de prioridade, né, do Estado, que devem ser tomados como prioridades do Estado, né, para que a gente possa elaborar o orçamento. A partir da definição desses bens e serviços, né, como vamos distribuir esses bens e serviços, né? Por exemplo, como vamos distribuir renda à população? Qual que é a principal demanda da população atualmente? Por saúde, educação, estamos vivendo aí uma epidemia de dengue, né? Uma epidemia de chikungunya, pós-epidemia de Covid, que os estudos que certificam de que ainda não superamos a pandemia do Covid, né? E ainda associada à pandemia do Covid, ainda temos a pandemia da dengue, a pandemia da chikungunya, né? São essas endemias aí que
teoricamente já deveriam estar superadas pelo Estado, né, por serem ligadas aí à questão de saúde pública, né, uma questão é uma questão sanitária, né, uma questão de limpeza, por assim dizer, né, e por que não dizer uma questão de educação também, né, então isso já era para ter sido superado, gente, há décadas, né, não se admite questões sanitárias, que vivamos pandemias por questões sanitárias, né? Mas também há que se compreender a ineficiência do Estado no atendimento continental desse país, né, de funções básicas, como higiene, né, de funções básicas como esgoto, né, rede de esgoto, que as pessoas tenham rede de esgoto. Recentemente eu tive acesso a uma pesquisa que traz esse perfil, né, da qualidade sanitária que nós temos no país. Eu vou ver se eu consigo depois publicar isso para vocês aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês tenham ideia de quão pouco evoluímos nos últimos 25 anos em relação a questões básicas de função do Estado, né, de atendimento de função do Estado, nesse quesito, por exemplo, sanitário, né? E não precisa ir muito longe, não. Então, às vezes, quando você sai um pouco da região central ali do seu município e visita um bairro mais afastado, né, de pessoas menos favorecidas, vocês vão ver que você não precisa subir o Nordeste para ver essa discrepância, né, entre qualidade sanitária, entre água tratada, né, pavimentação de ruas e avenidas. Então, nós ainda precisamos evoluir muito mesmo nesse sentido. E aí, essa formação nossa, né, essa formação que o curso de administração pública nos dá para compreender essencialmente aí as finanças públicas do Estado, é entender exatamente essa tríade, né, da função alocativa. Eu preciso entender a necessidade básica de um povo; a função distributiva, eu preciso entender a equidade entre quem ganha mais e quem ganha menos, ou quem não ganha, né, que é a função distributiva do Estado; e essa função estabilizadora, né, que é preciso manter um grau mínimo de rendimento, de renda, né, de trabalho, né, de empregabilidade, para que esse ciclo operacional, né, produção, renda e consumo, produção, renda e consumo, sempre ocorra da melhor maneira possível. Beleza? Assim nós encerramos aí esse conteúdo, tá? Então, fica a dica aí mais uma vez para consultarmos a teoria keynesiana, que dá fruto, né, aí a nossa fundamentação teórica de toda essa política estabilizadora do Estado, tá? E, assim, dando sequência aos demais conceitos, tá? Com base nisso aí, eu peço para que vocês, né, façam a leitura complementar ali dos 2 tratados sobre o governo, que é uma obra de John Locke, tá? É importante, do contrato social ou princípios do direito político, que é uma obra do Jean-Jacques Rousseau, né? Muito importante que a gente tenha também convicção desses pensamentos aí para a nossa fundamentação teórica básica dessa teoria das finanças públicas. Valeu? Então, um grande abraço, né? E até o nosso próximo bate-papo aí, em que trataremos já da abordagem do capítulo 2. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.